voltar a gravação, tá? Aí está. Já estamos transmitindo para o mundo, né? Provavelmente o nosso pessoal lá do Vale do Jequitinhonha já está no ar, né? O Miraildo, o José Cândido, a esposa, Maricé, e tem uma turma no Brasil que tem acompanhado nossas aulas, e tem algumas pessoas aqui mesmo nos Estados Unidos, e até mesmo aqui onde nós moramos, que por um motivo ou outro vão assistir pelo computador. Então hoje a gente tem uma câmera mais distante, mas mesmo assim é pouco provável que pela internet aí vocês consigam ver bem o telão aqui, a TV. Então a gente vai estar sempre repetindo os textos para que vocês possam estar anotando aí ou acompanhando melhor, tá certo? Então nós estamos revendo, não é, Haroldo? Revendo aqui a matéria, porque o Haroldo já fez 2 primeiras aulas do ano passado, no final do ano, e a gente resolveu recomeçar a matéria porque tem gente nova assistindo, e a gente fez a primeira aula, né, a semana retrasada, e aí hoje vamos dar uma pincelada naquilo que já foi mencionado em dezembro. O Haroldo conseguiu ver alguma coisa, mas é sempre bom a gente rever porque a gente aprende mais, né? Então na aula passada, há 2 semanas atrás, a gente citou alguns exemplos de profecias interessante, alguns textos lá de Apocalipse que parece que é no mínimo confuso para quem entende, imagino para quem não entende. São textos proféticos que apontam para algo que até assusta quando você não tem um preparo, né? Quando se fala em besta com 7 cabeças, com 10 diademas, que emerge um monstro, um dragão que sai do mar. Parece muito o filme, aquele filme japonês, né, do Godzilla, algo parecido, né? Ultraman. Assusta bastante. Mas a gente vai ver que... quem não recebeu a tabela de conversão aqui? Você não chegou a receber não, né? Você tem, né, Cássio? Não. Não. A Maricela tem, né? Uhum. Ok, essa é a tabela. Vocês têm a apostila? Não. Também não, né? Apostila. Você veio a semana retrasada? Não. Não, não tem. Uhum. Na realidade, essa matéria não tem uma apostila detalhada, porque é muito assunto. A gente preparou apenas o esqueleto da matéria, para você anotar o que você precisar e ir acompanhando. Tá? Essa aqui, viu? Isso aqui são profecias do Velho Testamento. Ô, Gil, não toque não, pelo amor de Deus. Você vai passar o fim da pegar câmera. aqui pra mim. O Cássio pega para você. Pega o quê? Essa Bíblia? A Bíblia e esse caderninho. Aqui, Cássio. Essas são profecias do Antigo Testamento, seu cumprimento, tudo. Só uma parte de profecias que vocês terem isso anotado com vocês. Tá bom? Então, vamos ver outro exemplo muito claro aqui, no mesmo capítulo 12, tá? Se quiser deixar Apocalipse aberto, capítulo 12, a gente vai ver que ele diz que viu um sinal e uma mulher vestida do sol, né? A gente viu pela tabelinha que está na sua mão aí que mulher significa igreja, né? Quando você lê um texto profético, está naquela tabelinha, viu, colorida, que tem 2 florzinhas coloridas aí. Ô Dinho, você tem uma caneta aí? Acho que a minha caneta ficou lá. Aí atrás tem um lápis para Gil, ó. Aqui, ó, esse Dá uma azul. caneta aí. Vê se isso aí escreve, não sei. Sei lá. É minha. Joga pra ela aí. Não, é caneta. É lápis, não? Uhum. Não, é caneta. Então veja que na tabelinha mostra que mulher significa igreja. Então nós na aula passada que quando você está lendo um texto profético, não significa que o que você está lendo é o que você vai entender. Você tem que traduzir para uma leitura profética. A tabelinha vai te ajudar bastante. Então, no Apocalipse existem 2 mulheres. Tá? Uma no capítulo 12, que vocês estão abertos, e outra no capítulo 17. Portanto, 2 igrejas, concorda? Ou 2 caminhos. Assim, com esses símbolos das profecias, nós entenderemos qualquer profecia da Bíblia. Isso não é bom? Qualquer tipo de profecia que você pegar na Bíblia, agora você vai entender melhor com essa tabela
e com o que a gente vai estar aprendendo. Aí você pode perguntar assim, por que Deus escreveu as profecias com esse grau de dificuldade de entendimento? Por que será que Deus foi tão cruel e fez algo tão simples para a gente? Por que ele preferiu fazer as coisas assim, com enigmas? É muito simples. Quando o Apocalipse foi escrito, os cristãos eles estavam sendo perseguidos, concorda? E por isso, as profecias elas foram escritas através de símbolos. Porque se as pessoas soubessem o que as profecias falavam, e falavam inclusive sobre elas, então elas destruiriam a Bíblia. Haveria uma perseguição maior com relação à Bíblia, porque eles iriam, no mínimo, ficar atemorizados, que ali falava sobre o futuro deles. Então houve esse tipo de perseguição, a perseguição era muito grande, e por causa disso Deus, na sua infinita sabedoria, inspirou os homens que escreveram a Bíblia a escrever nesta linguagem profética, ou com símbolos, né? Então veja uma comprovação disso, se você quiser anotar, é Lucas 10, tá certo? Olha o que ele diz aqui, olha o que Deus inspirou Lucas a escrever para nós. Lucas 8:10, para a turma na internet aí, ó. Respondeu ele: a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros se fala por parábolas ou profecias, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Então percebe que eles, mesmo que pudessem, que eles lessem, eles não iam entender. Porque eles não iriam ter a compreensão que a gente hoje tem acesso, que é essa tabela de conversão, essa forma de entender o que Deus quer falar para nós hoje. Se você pega um texto desses profetas e dá para qualquer leigo aí no mundo ler, ele vai ficar rindo, ou vai te chamar de maluco. Né? Vocês são doidos, né? Como é que vocês esperam o tempo de vocês lendo um livro cheio de bobagem escrita? Cheio de coisas sem nexo, sem sentido. É porque eles vão ver, mas não vão conseguir enxergar. Eles vão ouvir, mas não vão entender. Por isso que Paulo, de uma forma tremenda, diz que as coisas espirituais só se discernem espiritualmente. Só quem tem o Espírito Santo, só quem tem essa caminhada com o Senhor que consegue entender essas coisas. É assim nós entenderemos pela graça de Deus. Eu e você só entendemos essas coisas mediante a graça de Deus na nossa vida. Do contrário, nós não teríamos acesso. Tá? É algo tremendo. Se a igreja entendesse só esse detalhe, já era motivo para a gente ser mais do que grato a Deus. Pelo fato dele ter tido esse cuidado de preservar o seu povo, de fazer com que a gente possa entender os seus propósitos. Então preste bem atenção no que eu vou falar agora. Satanás, nesse grande conflito entre o bem e o mal, ele não quer que você, que eu entendamos a Bíblia. Ele não quer que você e eu estudemos a Bíblia. Satanás não tem o menor interesse que vocês venham para cá hoje, ou frequentem a igreja, ou que estude a Bíblia em casa. Satanás jamais esperaria que um Haroldo da vida saísse do lugar que ele mora para vir aqui hoje. Ou um Cássio, ou você mesmo, né? Que não é tão perto também, mas bem mais longe. Então assim, o interesse dele é que a gente não estude a Bíblia e não quer que eu e você, a gente entenda as profecias. Porque se eu e você entendermos as profecias, ele vai estar em maus lençóis. Nós vamos estar preparados, alicerçados, para nos defender de qualquer artimanha dele. Porque a gente vai estar sabendo tudo que Deus planejou até a eternidade. Tudo que Deus preparou para a humanidade. Então por isso a dificuldade da pessoa parar e estudar a Bíblia. Foi o que a gente falou agora há pouco. Acho que foi o Cássio que mencionou. Como é complicado. Quantas pessoas estão aqui em volta da minha casa, que me conhecem, sabem que tem aula aqui hoje e que não estão aqui. Eu tenho uma sobrinha que mora aqui embaixo, não precisa nem passar frio, era só subir a escada. Só um exemplo. Mas quantas pessoas da nossa igreja, ou até de fora da igreja, sabem que aqui no dia de hoje existe um grupo de pessoas estudando a palavra de Deus. Mas estudar a palavra de Deus é complicado para muitos. A maioria não quer pagar um preço para isso. E Satanás tem todo o interesse que a igreja viva nessa mornidão. Que a igreja esteja estacionada num vício de religiosidade em que aparentemente faz a pessoa se achar o maior dos crentes. Irmão, Mas que não tem, fala. um lugar que eles estudavam a Bíblia
no passado, no tempo de Jesus, era o Sinédrio? Podia falar que eu vou para o Sinédrio estudar? Não, Onde era? o Sinédrio era um local específico para um grupo de 70 homens escolhidos a dedo, os eruditos da época, que estudavam, aliás, a Igreja Católica Romana tirou isso como base, erradamente, nos dias de hoje não precisava mais, mas hoje em dia, por exemplo, no início da Igreja Católica, no nosso início lá atrás, a Igreja Católica só permitia que os padres tivessem acesso ao estudo da Bíblia, e o padre trazia para a comunidade o que ele falava. né? Então a Igreja Católica, não sei se vocês foram católicos um dia, mas você vai numa missa católica, naquela época você recebia um folhetinho, ali estava toda a missa. Toda a missa. Tinha o texto que você tinha que ler, que depois que houve a carismática, que aí já deu acesso à Bíblia. A carismática já deu a abertura. É porque ninguém aguentava mais. Não. Né? Só o padre pode ler, só o padre pode ter o entendimento, só o padre. O que ele falasse, se ele falar que 2 mais 2 é 5, todo mundo falou amém. Então era uma submissão. Eu cheguei em um casamento já evangélico, eu cheguei em um casamento, eu li minha Bíblia debaixo do braço, e o padre falou assim: o Evangelho de João diz o seguinte, papai, não vai falar o versículo, não, eu quero acompanhar também. Não, foi uma missa de 7º dia. Não, ainda no Brasil. No Brasil, uma missa de 7º dia. Acho que foi isso mesmo, foi. E eu... Meu irmão. Foi isso mesmo, foi. E eu, assim, super angustiado. Falei, gente, por que ele pediu para... Por que ele mencionou João e não disse o capítulo e não o versículo? Eu precisava acompanhar, é normal, eu estou acostumado, né? O cara simplesmente começou a ler o texto lá e a igreja tem que ouvir e no final tem que dizer amém. Não importa. Então, na realidade, é o que acontecia antes. Então, veja bem, a dificuldade é tremenda para se estudar a Bíblia. O fato de você estar aqui hoje estudando a Bíblia já é uma vitória. Simplesmente. Já é uma bênção na sua vida espiritual. Mas Deus quer fazer muito mais na sua vida, viu, querido? Pode crer nisso. Amém. Precisamos mesmo. Então vamos lá. Profecias de Daniel é o Apocalipse do Velho Testamento. Já vimos isso, falando isso aqui várias vezes. O livro de Daniel é como se fosse... É considerado o Apocalipse do Velho Testamento. Ali está revelando os mistérios de Daniel, né? Um dos apocalipses, né? Porque o Apocalipse que todos conhecem é do Novo Testamento, é o último livro da Bíblia, né? Mas como o Apocalipse... Daniel é do Velho. O Velho Testamento seria o Apocalipse, ou seja, é um livro repleto de profecias. Então vocês podem ter certeza de que farão as descobertas mais incríveis de suas vidas durante essa matéria. Na verdade, enquanto estudamos o livro de Daniel, nós veremos que esse livro não é simplesmente um documento histórico. Daniel não é um mero documento de datas e fatos que aconteceram. Não é só isso, tá? Quanto mais estudarmos, nós veremos o Cristo de Daniel, passando as páginas, encontraremos Cristo bem próximo nos desafios de nossa vida, na minha e na sua. Então veja bem, você não está sozinho nos desejos de conhecer as profecias deste livro. Tá? Ao estudarmos juntos esse livro agora, o próprio Deus crê nisso. O próprio Deus revelará para todos nós verdades maravilhosas. Tá? Aí surge uma pergunta: por que estudar o livro de Daniel? Uma boa pergunta, né? Por quê? Com 66 livros, por que só se fala nele? Daniel, para quem quiser anotar, não sei se está na apostila, que eu não lembro toda a apostila agora, Daniel está dividido em 2 segmentos, ou 2 partes, o livro de Daniel. No livro de Daniel consta profecias e consta histórias. Ali conta a história, mas tem uma parte que é profecia. As profecias tratam dos grandes eventos através da história, né? Fatos que estariam acontecendo através da história e apontam para um período de tempo chamado de fim dos tempos. Fim dos tempos. E as profecias, revelam períodos de tempo, tá certo? As histórias falam como se preparar para o fim dos tempos. Vê se vocês conseguem entender, tá? Vou explicar mais fácil. Elas falam de fé, elas falam de coragem e elas falam de esperança. Então a gente vai ver que é uma parte de história, trazendo para nós fé, coragem e esperança. Então nós temos histórias e profecias no livro de Daniel. Se você quiser anotar,
Uma definição que eu encontrei bem legal é essa. As histórias revelam como. As histórias revelam como. Vírgula. As histórias revelam como. Vírgula. As profecias revelam. As profecias revelam quando. Então você pode colocar um tracinho embaixo de como e embaixo de quando, para fazer a diferença aí. As histórias estão revelando como que aconteceria e as profecias vão dizer quando que cada uma dessas profecias iriam acontecer. Tá? Então, se você estiver com a sua Bíblia aí com você também, abra em Mateus 24, por gentileza. Capítulo 24 de Mateus. Você deve recordar que lá em Mateus 24, Jesus ele ressalta, né, ele menciona eventos do fim dos tempos. Né? O capítulo 24 de Mateus é um capítulo escatológico, né, profético. É um capítulo de profecias. Nele, Jesus registra os acontecimentos que acontecerão antes do fim dos tempos. Tá? Então Jesus aí fala de guerras e rumores de guerras. Neles o quê? Nada. Ok. Neles o Jesus vai estar registrando os acontecimentos que acontecerão antes do fim dos tempos. Tá? Nesse capítulo aí, Jesus vai falar de guerras, rumores de guerras. Ele menciona fome, que haveria em grande quantidade na humanidade, terremotos, desastres da natureza. Tá? A gente sabe que haveria muita peste, ele falou, né? Pestes. A gente vai ver daqui a pouco aqui no telão. A gente hoje está nessa confusão que o mundo atravessa, além da AIDS que ficou perpetuada na humanidade. Agora tem o tal do Zika, junto com dengue, com mais não sei quem, mais não sei o que, tantas pragas surgindo do nada. A gente não sabia que isso nunca não tem o menor sentido para nós. Né? Nós temos, qual é a nossa idade hoje? Tantos anos a gente já viveu, nunca se ouviu falar de um troço desse, de um negócio como esse. Mas está surgindo, pipocando na humanidade um monte de pragas, de pestes, que é profecia pura, mas que deixa todo mundo indignado, falando, poxa, como isso nunca existiu? A gente precisa entender que Deus já profetizou tudo isso. Por mais que fique enigmático, não importa aqui, não vamos entrar aqui no mérito se foi o mosquito da dengue que causou isso, se foi uma vacina contaminada, isso não vem ao caso. O que vem ao caso para nós aqui é que no final de tudo isso há uma proliferação de doenças, de pestes, que está registrado em Mateus 24, que a gente vai ver claramente Deus falando conosco. Jesus fala sobre as condições sociais dos nossos tempos. Jesus menciona lares sendo desfeitos, divórcios, conflitos familiares, filhos desobedientes a pais. E não se fala em nenhum reavivamento, né? É uma tarefa da igreja, mas muito difícil de se concretizar como antes. Não dá para você hoje almejar que sejamos a igreja primitiva, sejamos a igreja avivada do tempo de Wesley, de Knox, desses caras, sabe, do próprio Lutero, porque hoje em dia já há uma cauterização na mente do ser humano, a proliferação do mundanismo já adentrou as igrejas, inclusive. Mas não devemos desanimar, né, irmãozinho? Não, com certeza. A pequena Belém, nós temos compromisso com a igreja, com os compromissados com o Senhor. A gente está batendo forte. Eu convido a igreja inteira para vir para uma aula como essa. Eu sei que não vem. Não adianta eu sonhar, seria uma utopia. Eu achar e ficar chateado porque toda a igreja não está aqui. Não vem. Muitos serão chamados, poucos os escolhidos. Poucos vão querer pagar esse preço. Então veja bem, olha para Mateus 24 e nós vamos ver uma crônica dos nossos dias, dos dias atuais. É ou não é? Se você ler Mateus 24, você pode ler com calma em casa, pode ver uma coisinha ou outra aqui hoje, mas
deixa para ler com calma o capítulo inteiro em casa, fica como homework. Mas se você ler Mateus 24, você vai ter uma crônica dos nossos dias. É exatamente o que Jesus falou lá no passado, é o que está acontecendo nos dias de hoje. Agora, por que será que Jesus Cristo fala das profecias de Mateus 24? Por que Daniel esboça as suas profecias? Qual é mesmo o propósito das profecias? Qual é a finalidade? O que é que Deus quis para nós através das profecias? Então, antes de nós olharmos aí o texto de Mateus 24, que a gente vai ver daqui a pouquinho, eu vou pedir que você olhe para o telão aqui, para a televisão, o pessoal da internet ouça, e se quiser anotem, tá? E perceba qual é o propósito, qual é a finalidade específica da profecia, tá? Um dos propósitos da profecia, tá? De Mateus 24, das profecias de Daniel e tantas outras da Bíblia, é esse aqui, ó. Habilitar o seu povo a se preparar para o futuro. Né? Um dos primeiros motivos, propósito, o primeiro propósito da existência das profecias é que Deus quis nos habilitar, tá, a estarmos preparados para o futuro. Ele queria que eu e você, enquanto filho dele, estivéssemos preparados, alicerçados com o que haveria de acontecer no futuro. Tá? Aí um parênteses. No caso, nós sabemos que essas profecias nós não estaremos aqui para vê-las. Algumas já vimos, algumas ainda vamos ver, e algumas a gente não vai ver em corpo físico. A gente vai estar com Jesus agora. Mas vamos presenciar como santos do Senhor. Devemos estudá-las de qualquer forma. Com certeza, porque cabe a nós prevenir o nosso povo, ensinar que eles têm contato conosco, que isso vai acontecer para que eles possam tomar a decisão por Cristo. A profecia é hoje uma das ferramentas mais fortes para a gente convencer as pessoas de que Deus é Deus, existe, que a palavra dele é verdade e veio dele, porque tudo que precisou na história aconteceu realmente. Você quer hoje provar alguém que Deus a existência de Deus e que tudo que está na palavra de Deus é correto, pode focar nas profecias. Alguém pode falar 5, 3, porque no caso, né, a gente tenta passar isso para as pessoas, mas elas, que vai acontecer agora, não vai acontecer. Se daqui a quanto tempo, aí elas não se importam com isso. Mas é importante saber isso. Querida. Se for esperar, olha só, a Bíblia diz que ele virá como ladrão. Ninguém pode se preparar para só levar a sério na véspera. Porque ninguém sabe quando vai ser a véspera. Jesus pode chegar nesse momento aqui, ó. Pode ser agora. Maranata vem, Senhor Jesus. Alguém pode ler? Quando as pessoas começam a dizer tudo está calmo e seguro, então é que de repente as instituições vão pegar sobre elas, as pessoas não poderão escapar, pois será como uma mulher que está sentindo as dores do parto. Percebeu agora? O texto, leia a sua versão, esse texto é esse que ela falou e muito mais. Fala aí. Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repetida destruição, como as dores de parto. Exatamente. Aquela que está grávida, e de modo nenhum escapará. Então veja, aparentemente vai estar tudo em paz. Está tudo beleza, eu quero curtir minha vida. Eu não consegui entender. Virá com repentina destruição, repentina. Quando Eu Jesus não fala assim, consegui entender. Quer dizer, eu entendo um lado. É sobre aquela que está grávida. Ok, isso aí você vai ver mais na frente. Não vai te atrapalhar tudo aqui. A gente O vai que ver eu tudo isso consegui aqui, todo entender simbolismo. Todo simbolismo. Tá? Eu achei que essa passagem, aquela coitada daquelas que estiverem grávidas, no caso, que é porque, no caso, o baby Já é outra interpretação. existe a salvação para ele. O baby. Então veja, primeiro habilitar o seu povo a se preparar para o futuro, tá? Saber o que vai acontecer, deixar eu e você alerta e permitir que nós compreendamos o futuro. Deus quis que nós entendêssemos alguma coisa do que iria acontecer no futuro. Ele deixou essa porta aberta, essa janela aberta, para entender o que ele quis que nós entendêssemos sobre o futuro,
segundo, para quem está voltando, é para que eu e você pudéssemos crescer a nossa confiança na Bíblia. A profecia, como eu falei agora há pouco, é para motivar e fazer com que a gente confie mais e mais na Bíblia. Porque se tem um dos fatores mais fortes que existe para entender que a Bíblia é realmente a palavra de Deus, é só através das profecias. E nenhuma outra religião no mundo baseou sua fé em profecias. Sabe por quê? Porque nenhuma religião no mundo tem um Deus onisciente, onipotente e onipresente. Só o nosso Deus, que conhece passado, presente e futuro, só Ele projetou todo esse projeto para a humanidade. Então Ele sabe exatamente o que vai acontecer, por isso que Ele pautou a sua palavra, recheada de profecias, que boa parte delas se cumpriu fielmente ao longo da história, e pela fé nós cremos que as demais se cumprirão fielmente também. Amém? Então, a profecia nos permite compreender que a Bíblia é mais do que um mito, tá? Ela é mais do que uma alegoria, é mais do que um drama histórico, né? Portanto, qual o conselho que Jesus deu com respeito às profecias de Daniel? É visto na aula passada. Então vamos olhar aqui em Mateus 24. Vamos lá, Mateus 24, você deve estar com a Bíblia aberta aí já. Mateus 24, versículo 15. Tá? Tá ali, ó. A gente viu lá em Daniel que ele fala assim, leia e entenda Daniel. Jesus vai falar a mesma coisa aqui agora. Tá? Olha só se ele não faz menção ao Velho Testamento agora. Olha aí. Palavras de Jesus, tá? Foi Jesus que falou o capítulo 24 de Mateus. Quando, pois, vides o abominável da desolação, que falou o profeta Daniel no lugar santo. Quem lê, entenda. Tem alguma versão diferente aí? Essa minha é igualzinha a sua. Né? Ótimo. Se tiver, pode ler. Mateus 24, 15. Uhum. Perfeito? Então Jesus disse que quem fizer o quê? Quem lê o quê? As profecias. É isso? Quem lê as profecias, entenda. Então logo Jesus... Quem lê, atenda. Atenda, mas aí entenda fica mais forte. É aquele negócio da tradução do português. Está no lugar santo. Uhum. É uma questão de tradução do português. Quem que lê, às vezes, atenda. mas a palavra entenda é mais forte. Quer dizer, obedeça. É. Então veja bem. Entenda. Entenda, A não. minha tá atenda, tá vendo? Uhum. Mas entenda é mais forte. Está no lugar santo. Quem lê, atenda. Pode ser um erro gráfico ou pode ser uma tradução mais pobre. O meu tá atenda também. Então veja bem. Atenda. Não, eu tô falando a Bíblia tá entenda. Entenda. Deixa eu falar pra vocês, olha só, me dá esse livro aqui. Atenda. O meu tá atenda Esse aqui. também. Eu sei, Entender. mas aqui tá atenda. Olha, essa Bíblia aqui, ó. O meu também tá atenda. Essa Bíblia aqui é a Bíblia Católica. Esse da Tá? Essa aqui é a Bíblia Católica. 73 livros. Essa é a Bíblia nossa, evangélica. 66 livros. Na tradução católica, Filipenses 3,15. 3,15. 13. Já digo qual é a referência, mas o texto é muito conhecido. 4,13. Tudo posso naquele que me fortalece. Aqui diz tudo posso naquele que me conforta. Aí quando você tem mais de uma versão, você fala assim, olha, fortalece para mim é mais forte, mais strong, né? Eu gosto mais de fortalece. Não está errado, O conforta. sentido é o mesmo. Mas olha só, conforta como se você estivesse precisando de um conforto. Aqui não, aqui leva você a se sentir um guerreiro, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Então, eu acho a versão, mas não importa se a versão Te dá mais ênfase. dá mais ênfase, né? Então assim, quando você é um estudioso da Bíblia, quando você é um estudioso da Bíblia, O sentido você... de fortalecer aí é espiritual. Fortalece Eu o sei, espírito. nós sabemos, a questão de dizer a palavra é mais forte. Conforta. Quando é que você vai confortar alguém? Quando a pessoa está down, está para baixo, leva um conforto para ele que está precisando. Hoje mesmo alguém ligou para mim, a Duda. Preciso lá da dona Angélica, que ela tá down, ela precisa ser confortada e tal. Então, conforto, precisa. Agora, fortalece, você lembra de Davi contra Golias, né?
Não é que esteja errado uma ou para outra, só para vocês entenderem que a tradução em português, às vezes, traz versões diferentes, que às vezes, como ela falou, entenda está mais forte para nós. Atenda ficou... Né? Aí quando você é um estudioso da Bíblia, você procura uma versão que tenha mais a ver com o propósito que a gente está... Né? E geralmente o Mais que vai força. confortar uma pessoa é algo forte, algo que vai, sabe? Também é a questão de interpretação, mas para a gente ficar entendendo que as coisas funcionam assim. Então, Jesus aqui diz duas coisas sobre Daniel. Jesus disse, leia a profecia de Daniel e entenda as profecias de Daniel. Agora, algumas pessoas dizem que Daniel realmente não foi um profeta. Já teve muitos estudos falando que Daniel não foi profeta coisa nenhuma. Existem muitos historiadores, eruditos inclusive, que acreditam que Daniel não foi um profeta de verdade. Que ele simplesmente inventou aquelas suas visões através do segmento da sua imaginação. Ele foi muito bombardeado no passado, no começo da história. Foi muito, os eruditos falaram assim, não, isso aqui não faz sentido, é muita coisa para minha cabeça, não vai funcionar. Mas os eruditos, eles perderam a voz ao longo da história. Foi só as profecias começaram a se cumprir, eles começaram a ficar, como a gente fala no Nordeste, um cara de tacho. Tá? Sabe por quê? Porque as profecias de Daniel têm sido confirmadas historicamente, elas são precisas, e aí eles não tiveram muita coisa. E sabe o que os eruditos dizem, depois que eles quebraram a cara? Eles diziam que as profecias de Daniel eram místicas e alegóricas, e que não existiam evidências arqueológicas ou históricas para confirmar as profecias dele. Mas... O Senhor Jesus mencionou algumas profecias dele. Pois é. Faz menção? Não, faz, mas a questão é o seguinte, que eles acharam que ele chutou e que algumas coisas aconteceriam e outras não. Que algumas coisas iriam acontecer, as outras não. Poderia acontecer e não, né? Só que depois que houve comprovação, uma abundância de evidências aconteceram, então eles dizem que Daniel não foi um profeta porque suas profecias foram muito precisas demais. Aí eles mudaram o histórico deles, né? O discurso. Ele deve ter escrito depois que as coisas aconteceram. Então começaram a se contradizer. Mas o que Jesus disse aqui é o seguinte: quem lê Daniel, verdade, né? quem lê Daniel faz o quê? Entenda. Então, se Jesus disse que Daniel foi um profeta, eu creio que Daniel foi um profeta. Amém? Quem vai descrever? Jesus disse, leia e entenda Daniel. Agora, de todos os livros da Bíblia, Jesus diz, leia Daniel. Se Jesus disse, entenda Daniel, então, vocês acham que Daniel é muito importante? Com certeza. Não é verdade? Se Jesus disse para ler e disse para entender, então deve ser muito importante, queridos. Para quando as profecias de Daniel se aplicam? Para quando será? Eu imagino que alguns de vocês tenham pensado que nós começaríamos essa matéria lendo vários livros, né, da Bíblia. Mas não vai ser assim não, tá? Então, se você trouxe a sua Bíblia aí, eu sei que está todo mundo com Bíblia aí, né? Por favor, deixa o livro de Daniel aberto. Vamos começar a mexer com as profecias. Vamos ler primeiro o último capítulo, que é o 12. Daniel tem 12 capítulos, tá? O livro de Daniel, 12. Os 6 primeiros capítulos de Daniel são basicamente história. E os 6 últimos, basicamente profecias. Só para você entender. Daniel tem 12 capítulos. Os 6 primeiros, basicamente, são todos história. E os 6 últimos, basicamente, profecias. Daniel capítulo 12. Então, para qual período específico do tempo? Qual o tempo destinado às profecias de Daniel? O próprio Deus vai dizer para a gente aqui agora. Olha aí, está no telão. Daniel 12, versículos 4, 6, 8, 9 e 13. Olha o que diz aqui, ó. Tu, porém, Daniel, cerra as palavras e sela o livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. E perguntei ao homem vestido de linho, que estava por cima das águas do rio, quanto tempo haverá até o fim destas maravilhas? Eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso perguntei, Senhor meu, qual será o fim destas coisas? Ele respondeu, vai-te, Daniel, porque estas palavras estão cerradas e seladas até o tempo do fim. Tu, porém, vai-te até que chegue o fim, pois descansarás e estarás no teu quinhão ao fim dos dias.
Então, queridos, qual é a palavra que aparece ecoando como um refrão nesses 5 versos que nós lemos? Fim. O fim, o fim, o fim. Então Jesus disse o quê? Leia e entenda Daniel. Daniel diz que as suas profecias se aplicam a um período de tempo específico. E qual é esse período? O fim. Tá? Então eu queria que vocês entendessem que a gente agora vai estar, pessoal da internet, tomara que vocês vejam alguma coisa daí, mas a gente vai estar falando aqui algumas coisas agora inerentes às profecias do fim dos tempos. Eu vou estar mostrando como que o que Deus falou está acontecendo através da história da humanidade. Por exemplo, Vocês primeiros são história. em Daniel 12, 4, Eu não anotei. a gente acabou de ler que fala que a ciência Profecia. Ó, tá aqui. a ciência se multiplicará. Vocês viram que a gente viu agora há pouco? Daniel, pode dar na sua Bíblia aí. Daniel 12, 4 diz que a ciência iria se multiplicar sobremaneira nas proximidades do fim dos tempos. Multiplicação é a forma mais avançada na matemática de alcançar uma finalização superior. Porque se você pegar a soma, como está ali, ó, 1 mais 1 é 2, 2 mais 2 é 4, 4 mais 4 é 8, 8 mais 8 é 16. Mas se você parte para a multiplicação é 2 vezes 2, 4, 4 vezes 4, 16, 16 vezes 16, 256, 256 vezes 256, 65.536. Então a multiplicação anda rápido. A soma é mais devagar. A soma é mais down, mais tranquila. A multiplicação, Deus usa muito a multiplicação geral na Bíblia. A gente teve a multiplicação dos pães, lembra? Multiplicação dos peixes. E agora a gente vê que Deus fala para Daniel, quando chegasse no período do final dos tempos, Mateus 24, as coisas iriam acontecer de uma forma muito avolumada. Iria se multiplicar sobremaneira. Porque quando você fala isso para alguém, terremotos. Quantos terremotos tem hoje? Aí a pessoa fala assim, sempre teve terremoto. Não vem com essa não. Sempre existiu. Até no Brasil que dizem que tem acontecido terremotos com mais frequência ultimamente. Sabe o que acontece? É que se você for hoje no YouTube, no Google, e colocar lá sismologia, e for procurar os dados do centro sismológico, quem detecta os terremotos, eles vão, e pedir a estatística, eles vão colocar o seguinte, que há 50 anos atrás, exemplo, vou chutar, tinha 20 terremotos por mês. Hoje acontece 50 terremotos ao dia. Tremores, de pequena, baixa, não importa a quantidade, porque muita gente nem sente, mas aconteceu. Muitos tremores, o terremoto não é só aquele que derruba carro, casa e causa um desastre, aquele quando está acima da escala Richter, que a coisa vem feia. Mas terremoto acontece todos os dias no Japão, na Califórnia, um lugar muito propício a isso também. Então a gente vê que ao longo do tempo vai se multiplicando, como está aí, sobremaneira essas coisas. Então, olha, a sabedoria do homem revela-se através dos seus inventos. Os inventos se dividem em 2 classes: benignos. Então o homem criou medicina, moradias, transportes, máquinas, coisa boa. Mas também não maligno, drogas, armas, guerras, etc, etc. A ciência está mais para a destruição da humanidade do que para a sua preservação. E a gente está sentindo isso na pele. A gente vê como que o homem é destrutivo, como que as coisas são mais feitas para a destruição. Hoje em dia existe armamento nuclear no mundo, já constatado, para destruir 100 vezes o planeta Terra. 100 vezes o planeta Terra pode ser destruído com a quantidade de armamentos atômicos e nucleares que estão guardados com as grandes, as grandes potências mundiais. Todo mundo armado até os dentes. Então é algo terrível. Vamos em frente. Olha aqui, ó, o primeiro carro a vapor surgiu em 1771. Foi Fardie Cugnot que criou. O motor Benz, na Alemanha. O inventor foi Carl Benz em 1886. Mas de lá para cá, queridos, olha só. Just Supersonic faz 1.172 km em 31 segundos. Olha que coisa fantástica. Quando você pega e faz uma comparação, como que as coisas evoluíram. Então veja bem, se você pegar e anotar, e é até bom anotar, esse texto de Naum, capítulo 2, versículo 4, esse texto foi escrito nesse ano aí, ó,
786 a 757 AC, Não. antes de Cristo. Naum. Profeta Naum, é um É. do. Qual Ali. passagem? 2,4. Naum 2,4. Olha só, um profeta menor, Naum era um fazendeiro. O cara era um fazendeiro, é um cara rústico, né? Foi usado por Deus para escrever como profeta o livro Naum. O livro do profeta Naum. Esse homem viveu 786 antes de Cristo vir para a Terra. Olha o que ele escreveu aí. Ó. Os carros se enfurecerão nas praças, chocar-se-ão pelas ruas. O seu parecer é como tochas, correrão como relâmpagos. Cara, esse homem não tinha a menor noção do que era um carro. Se não é de Deus isso aqui, de onde veio uma inspiração como essa? A minha versão, Esse foi como o diferente fala, dele. os carros correrão furiosamente nas ruas, Uhum. colidirão um contra o outro nos largos caminhos. Uhum. Largos caminhos que ele fala são as autoestradas. As autopistas. Então, olha só, aí ele, sem ter noção como nós temos hoje de carro, ele compara aqui com tochas, os faróis, né? E correndo como relâmpago pela velocidade. Então, a gente imagina pela fé. A minha está no presente. Os É. carros passam. Uhum. É porque ele tem uma visão de Deus. Deus inspirou esse homem, um profeta, lá atrás, a ter uma visão clara dos dias de hoje, em que ele viu carros, faróis como tochas. Ele tentou aqui colocar dentro da compreensão dele. Ele não sabia o que é farol. Ele falou assim, então ele tinha o parecer como tochas, porque os faróis iluminam de cara, e correrão como relâmpagos, porque é o mais próximo do que esse homem que viveu há 786 anos antes de Cristo vir à Terra. Olha, Cristo quando veio, carro seria a mesma coisa, não existia nada disso. Imagina esse homem vivendo nessa época e escrever um texto como esse. Não, só tem 3 capítulos. Não é verdade? Vamos em frente? Olha aí. Primeira televisão americana, 1927. A televisão já aparece em Apocalipse, viu, queridos? Apocalipse 11:9, se você quiser anotar aí, ó. Apocalipse foi escrito 96 anos depois de Cristo, tá? O último livro da Bíblia escrito, o apóstolo João, no ano 96 DC, depois de Cristo. Então veja, de uma caixinha de madeira enorme, como está aqui nessa foto, 1929, primeira televisão do mundo, a gente vê um profeta que viveu no ano 96 da era cristã, nós estamos no ano 2016, e ele fala assim, e homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão seus corpos mortos por 3 dias e meio. Aqui, ó. Mas aí ele está falando da televisão? Vou explicar agora, porque seguramente é a televisão ou a internet. A internet, é. Ou a televisão. Porque olha só, aqui Deus vai levantar 2 grandes testemunhas no período da grande tribulação. Essas 2 testemunhas vão fazer um trabalho específico que Deus vai dar para eles, e depois eles vão ser assassinados em plena pracinha, uma pracinha lá no centro de Jerusalém. E a Bíblia diz que esses dois homens ficaram mortos ali por 4 dias, 3 dias e meio, para ser mais exato, naquela praça, exposta a quem quiser ver. Agora, como que alguém numa pracinha que fica aqui, ó, onde está esse pontinho vermelho, aqui em Jerusalém, no meio do centro da terra, Jerusalém está bem localizado no meio do mundo. Ali no meio tem uma pracinha, uma cidadezinha pequena, morreu 2 caras e vão ficar ali 3 dias e meio mortos. Mas o texto diz assim, homens de vários povos e tribos, e línguas e nações verão seus corpos mortos por 3 dias e meio. Qual é o mecanismo que nós temos hoje para o mundo inteiro ver 2 mortos numa pracinha insignificante, uma cidadezinha pequenininha no meio do mundo? Quando isso acontece uma final de Copa do Mundo, o mundo inteiro assiste. Através de quê? É televisão, né? Televisão. É claro que existe a televisão e a internet como ferramentas hoje. Agora, como que um homem, como o apóstolo João, que viveu no ano 96 da era cristã, menor noção de tecnologia, menor noção de nada, consegue passar um texto desse se não for Deus inspirando ele? Texto profético, queridos.
Profecia pura. Hoje nós temos a televisão, como está na foto aí, fininha, tem até mais sofisticada do que essa já. Já tem a Satélite lá em cima, mandando tudo que a gente precisa. Vamos em frente. Você pode assistir até atrás dessa, você vê toda a imagem, também já tinha televisão. Não tem a televisão de rolo também, já viu? Sim, é que... Não, televisão que você enrola essa e carrega. Eu vi no foi um gesto de rolo, igual lá no Recife, é o bolo de rolo, agora tem televisão de rolo também. Bomba atômica e bomba nuclear. Olha o que o segundo Pedro diz, 3:10. Os céus passarão com grande estrondo e os elementos ardendo se derreterão e a terra e as obras que nela há se queimarão. Nós temos aí, que eu falei, dois prováveis instrumentos para destruição da terra aqui, ó. Olha ela sendo destruída aqui, ó, com fogo. Eu creio o seguinte, no meu conhecimento, que é pouco, mas aquilo que eu entendo, eu creio que Deus não precisa da bomba atômica nem da bomba nuclear para destruir o mundo com fogo. Basta uma ordem vinda da boca de Deus que qualquer coisa pega fogo. Mas, numa interpretação mais lógica e humana, sabendo que existe arma nuclear, atômica, para destruir o planeta 100 vezes, pode perfeitamente ser uma destruição à base disso. Pode. Não estamos afirmando nada. Mas a verdade é que, Pedro dizendo que os céus passarão com grande estrondo, os elementos ardendo se desfarão. Então haverá uma destruição com fogo, não mais com água, porque Deus colocou isso aqui, ó, como promessa. Então água jamais, tá? Não seria destruído mais a humanidade com água, mas com fogo sim. Em frente. Guerras e rumores de guerra. Estou com o Mateus aberto ainda? Olha só, isso aqui são predições, profecias que saíram da boca de Jesus, falando de algo que iria acontecer em grande quantidade próximo da sua volta, né? Próximo do juízo final. E ouvireis de guerras e rumores de guerras, mas não vos assusteis, pois ainda não é o fim. Tá? Será que a gente tem ouvido de guerra? Será que o mundo está se desentendendo ao longo dos anos? Com certeza. Com certeza está tendo muita confusão no meio, né? Não tenhamos dúvida com relação a isso. As guerras aumentaram sobremaneira, né? Aliás, a Guerra Santa não para, né? Os conflitos lá no Oriente Médio um atrás do outro e se multiplicando a cada dia. Países que nunca tinham entrou na jogada. A gente não ouviu falar do Irã, o Irã já está lá dentro e aí assim vai vendo. Todo mundo se brigando entre si e o negócio está feio. Terremoto, Mateus 24:7. Falamos agora há pouco. Como tem não só o terremoto, né? Mas olha aqui, ó. Também os flagelos. Mateus 24. Seca, enchentes. Nosso Brasil, coitado, como sofre com enchentes, né? Lixão, pobreza e as doenças epidêmicas que nós falamos agora há pouco. Que está tão evidente que não tem como você não... Para quem estuda a Bíblia, não tem como você não lembrar da Bíblia. Quando você começa a falar de Zika vírus, dengue, tem até um nome lá que eu nunca decoro, né? Chikungunya. O Genival mandou para mim as três ali. Chikungunya. Eu não sei o que é isso. São epidemias do mosquito. Tá vindo aos montes. Né? São três, a chikungunya, a dengue e o Zika. Chikungunya, Zika e a... Tem aqui. Então são epidemias, são pestes que estão vindo. Nós temos um amigo em comum que é palhaço, ele manda umas besteiras para nós. Ele mandou para mim. Então, é só para mostrar que Deus não brincou quando ele escreveu a palavra dele e as profecias são muito fiéis. Não tá certo, Zika, dengue e chikungunya. Isso mesmo, as três. As três. Olha aí, Mateus 24:7 também, fome. Essa foto é histórica, né? Que alguns até questionaram porque o repórter não interferiu, né? Mas o repórter preferiu fotografar primeiro, eu creio. Ninguém sabe. O urubu não come gente? Não, ele não come, não. Ele come carniça. Não, Enquanto ele estiver não vivo. come carniça de gente. Não, quando estiver vivo ele não mexe não. Enquanto estiver vivo sim, mas não Depois que existe nada morre ele que come. comprove. Depois que morre Eu ele acho come. que ele não comia, só comia de Não, come animais. qualquer carniça. Hã? Diz que Qualquer não carniça. come de gente, não.
Claro que come. Come. Come qualquer animal. Qualquer Qualquer ser morto. Só come morto, mas come. Por isso que ele está ali de prontidão aguardando o desfecho, né? Vamos lá. Igreja morna. Apocalipse 3:15, 22:11. A gente vê que muitas igrejas não cresceram, apenas incharam. É incrível como as coisas acontecem assim, dessa forma, né? As igrejas não... boa parte delas não estão mais crescendo, estão inchando, né? Pessoas despreparadas, pessoas desmotivadas pela palavra de Deus. Horrível. Mas estão frequentando. O rapaz do Rio que eu estudei com ele mandou algo tão terrível pela internet, que, de uma igreja quadrangular, irmãozinho. Aí ele... A macumba gospel, ele estava lá numa igreja, o pessoal se acabando. Que coisa horrível, gente. Tá chegando muita coisa. Tá Eu falei, acontecendo Luiz, please, não olha isso pra isso não. É profecia, querido, é Tem profecia. misericórdia. Tá? É profecia. Não adianta a gente querer, sabe, ficar indignado demais, porque a gente fica triste, claro. Né? A gente queria que houvesse um Eu falei pra ele, modelo. não vê isso, porque aí não Mas quer vai nem saber do acontecer. evangelho. Como muito diz que lobos com pele de cordeiro iriam se filtrar no meio. Vamos lá. Apostasia da fé. 1 Timóteo 4, do 1 ao 3. E aí eu trouxe aí o versículo 1, que é tão forte, né? 1 Timóteo 4, 1 até o 3, mas o 1 não leu. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. É isso aí, que Entendeu? Pode até estar buscando, mas olha só, vai cair nessa. Essa aí é a porta da Catedral Satânica, da Califórnia. Na porta principal está lá o 666 com a estrela invertida. é a igreja quadrangular aí. Que configura a cabeça de bode, né? Ali é como se fosse as pontas do bode. Então é algo terrível, mas é para mostrar que a apostasia está acontecendo hoje Essa estrela aí. com força. Tá? Tem, quadrangular tem essa estrela? Não, nessa não é quadrangular, não. Não, pelo amor de Deus, cara. Assim, o que tá ali, ó. Mas por que a quadrangular tá aceitando esse tipo de coisa que eu te falei? Não, nem tudo que a gente vê na internet, pelo amor de Deus, a internet é o pinico do mundo. Tá? Cuidado quando você encontrar alguma coisa na internet que você está divulgando, porque o que o inimigo está usando de montagens, de coisas erradas, para fazer a gente entender que está acontecendo coisas erradas dentro do seio, é algo assustador. Tá? A gente já viu pastor adulterando com a criança, com a menina. Foi pega e bateram nele e tal. Depois foi descobrir que o cara pastor coisa nenhuma, mas recebeu lá na internet o nome de pastor. Aí todo mundo está dizendo assim, ó, pastor, pastor. Então cuidado, porque nem tudo que está ali é verídico. Precisa ser muito peneirado Então antes de... talvez essa mensagem que veio da igreja, na igreja nenhuma, eles filmaram lá no quintal de alguém, lá na casa de alguém. Pode ser, ou pode ser uma igreja, porque essas igrejas têm governo próprio. Cada igreja faz, a nossa igreja, a KBC, por exemplo. Nossa igreja, se ele quiser ali fazer um baile gospel e levar uns gatos de cerveja e todo mundo começar a beber ali dentro, a gente não vai ser fulminado e nem vamos ser presos por causa disso. Não vamos ser presos. Só vamos perder a É credibilidade. uma Organizar a igreja. Mas é uma coisa, mas está liberado. Se algum maluco se intitular pastor e abrir uma igreja que quiser fazer o que ele quiser, ele pode fazer. Mas é a instituição toda que tem que ser culpada? Não. Não. Não pode. Porque a instituição, por exemplo, batista é uma instituição séria. Você vai encontrar um pastor batista adulterando, fazendo coisa horrorosa? Vai. Mas você não pode atirar pedra na instituição batista como um todo, porque alguém falhou. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque não é, sabe? Eu conheço um pastor quadrangular, por exemplo, o pastor Olê, que é um pastor muito sério, a igreja dele é muito séria. E eu sou admirador do trabalho dele. Eles estão fazendo um trabalho maravilhoso lá em Newark. Então, assim, quem quer fazer a obra de Deus certo, pode ser batista, presbiteriano, assembleia, não importa. Não importa a denominação. Desde que leve Deus a sério. Agora, alguns não estão levando. Ela tem denominação ou ela só chama quadrangular? Quadrangular é uma denominação. É uma linha. Não é batista nem Pentecoste, né? É o quê? Quadrangular? Não, quadrangular, igual a presbiteriana. Você quer saber se ela é tradicional ou pentecostal, né? Quadrangular tem um significado. Tá lá, ok. tá Vamos lá, no- em frente. no- Falsos mestres, 2 Pedro 2, do 1 ao 3.
coisas que iriam acontecer, são profecias que apontam para alguma coisa que ia acontecer no futuro, né? Olha o que diz 2 Pedro 2:1. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós, ou seja, nós aqui, haverá também falsos mestres que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Então veja bem, aqui é uma profecia que aponta para algo daquela época e para nós hoje. Aqui, ó. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos mestres. Então a profecia já diz que vai pintar alguns lobos com pele de cordeiro que ia ser usado pelo inimigo para causar estrago dentro do seio da igreja. A gente tem que estar preparado para isso. Né? Então aí nós vimos aí, ó, as religiões orientais, né, o xantoísmo, né, as seitas, né, as orientais aqui, que é essa deusa indiana. A gente vê aqui embaixo esse casal que é o Reverendo Moon e a Mãe Maria, que é da Igreja da Unificação, uma seita muito perigosa, né, que é o Moonismo, que leva o nome dele, Reverendo Moon, é o Moonismo. Temos aí o bruxo brasileiro, né? E temos o Chico Xavier também representando aí o kardecismo ou o espiritismo segundo Allan Kardec. Então são falsos mestres que vão se introduzir trazendo encobertamente, né, trazendo heresias e perdição. Tá? É algo terrível. Mas além de falsos mestres, olha só, falsos cristos também. Né? Marcos 13:22. Esse camarada aí, o Henri Cristo, já foi por Aí não são falsos o quê? falsos cristos. Falsos cristos. Falsos mestres foi antes. Tá? Falsos mestres é aqui. Ó. Tá? Falsos cristos é aqui. Henri Cristo já foi preso em vários países, no Brasil também, na Argentina. Já foi várias vezes no Jô Soares e ele sai pelo mundo se intitulando Cristo. Né? E tem muitos seguidores, queridos. Não é pouco não, muitos seguidores. Aí que está a raiz, o mal da questão. É que o inimigo age poderosamente. E por que existe aqui a figura dele? Baseado naquela informação que nós já passamos para vocês, de que, infelizmente, a Igreja Católica permitiu que na sua mitra papal, que é esse chapelão branco que ele está usando, tem um que é dourado, aí tem uma inscrição em latim chamado Vigarius Filii Dei. Vigarius Filii Dei. É uma frase em latim que significa vigário do Filho de Deus. Vigário. Deixa eu botar aqui, ó. Significa substituto. Então o que o Papa traz sobre a sua testa significa substituto do Filho de Deus aqui na Terra. E nós sabemos, biblicamente, e cremos que o único substituto que Jesus deixou aqui para cuidar de nós é o Espírito Santo. Ele falou para os discípulos: eu irei, rogarei ao Pai, e ele enviará um Consolador para estar com vocês até o final de tudo. Então ninguém tem a procuração notarizada em cartório para ser representante direto ou substituto de Jesus aqui na Terra. A não ser a terceira pessoa da Trindade, que faz parte do plano de Deus. É o Espírito Santo que cuida da igreja, é o Espírito Santo que cuida das nossas vidas, é ele que vai conduzir a noiva que somos nós até Jesus. Então, a partir do momento que o camarada coloca Vigarius Filii Dei Interius, como está aí, só está na mitra dourada, que é a principal para os grandes eventos lá no Vaticano. Então, tanto o Vigarius Filii Dei como o Vigarius Filii Dei Interius, se você botar a frase e traduzir isso para o algarismo romano, dá 666. Não estou dizendo que o Papa é o anticristo, tá? Mas é uma curiosidade que encontraram quando se buscaram a numerologia. Mas aí já buscaram a numerologia com o nome do Bill Gates, deu também 6666. Já fizeram com a fundadora do Adventismo, né, Ellen White. A Ellen White também o nome dela dá, em algarismo romano dá 666. Então as pessoas ficam tudo tentando buscar quem é o anticristo. E se Deus não quis revelar, não adianta ficar tentando chutar para acertar. Mas a verdade é que esse camarada traz na testa uma frase muito forte
que na tradução do romano, já que ele é lá de Roma, né, já que ele é da 666. Tá? É uma curiosidade apenas. Mas falso Cristo, já que ele se apresenta como Cristo, ou substituto de Cristo, é um falso Cristo. Tá? Olha lá, Marcos 13, 22. Porque hão de surgir falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e prodígios para enganar, se possível, até os escolhidos. É Bíblia. Ninguém está chutando nada aqui, não. A gente está falando aqui de coisas que Deus deixou relatado. A gente não entender que, não, aí você está achando que é isso, mas não, aqui é Bíblia pura. Tá? A gente está mostrando que a palavra de Deus está nos advertindo com relação a isso. Seguindo. Juventude sem lei. Está profetizado isso, 2 Timóteo 3,2. Porque haverá homens amantes de si mesmos, blasfemos, ingratos, profanos, presunçosos e, atenção, desobedientes a pais e mães. Será que isso está acontecendo, queridos? No dia de hoje? Como nós sofremos para manter nossos filhos na linha, não é, Marcelo? Como é um trabalho árduo hoje. Por que eu digo isso? Porque olha, eu já tenho cabelos brancos, você também já tem. Na nossa época, nosso pai só olhava. Na nossa época, um pai de família lá, há 30, 40 anos atrás, olhava para o camarada assim, ai dele. Não é? Manuel chuta no teu traseiro, rapaz. Não liga, vai lá e liga. Não liga, vai lá e liga. Troco de jeito. A criança está condicionada a fazer o oposto do que a gente pede. Tem pais que usam até psicologia. Olha, por favor, liga essa televisão. Não liga. É o que você queria, que ele não ligasse. Você tem que usar o contrário para ele fazer o contrário, desobedecendo para você alcançar o que você quer. Pura psicologia nos dias de hoje para fazer, porque a Bíblia diz que haverá desobediência a pais e mães. É inerente, porque os nossos filhos hoje têm um instrutor na mão. Tem um instrutor na mão. Então o mundo está na cara dele. Então nós passamos a ser retrógrado, nós passamos a ser ultrapassados. Nossos anos de experiência de vida não funcionam porque foi para a tua época, não é para a nossa. Hoje em dia você pega isso aqui no teu filho pequeno e vai lá e destrincha para você. Nós seguimos da época do comprar na venda e ela tá na cadernetinha. Hoje em dia tem pessoas que entram no banco, às vezes fica até envergonhado às vezes, mas acontece. O cara chega lá no caixa e mela o dedo assim na tinta e assina com a impressão digital. Fala, gente, no pleno século XXI, a tecnologia está toda aí disponível. Aí o cara chega na frente da máquina assim, do caixa eletrônico e fala assim. Aí você fica esperando a tua vez, cara lá, não mexe em nada. Aí fica olhando para ver se a funcionária vem ajudar. Não sabe nem a máquina para ele é um terror, né? Porque são pessoas mais de idade que não têm. Mas em compensação, a obediência dos filhos era algo inerente. A gente não ensina mais. Tinha pai que era tão severo que se fala assim, ó, tivesse uma visita na sala, a criança passasse, pra quê? Não podia nem passar no meio da conversa ali que já tinha infringido a lei. Então é diferente. Olha só, essa foto aqui embaixo. O mundo hoje tentando aparecer de qualquer jeito. Essa última foto aí do rapaz mostrando a garrafa, isso me lembra o meu passado. Você está no mundo aí fora, nesse mundo sem lei, nesse mundo cão, a gente fazia questão de tomar 2 grades de cerveja e mostrar quem fez aqui. Era como se fosse um troféu. Aí ele está mostrando um troféu. Esse aqui é o nosso troféu. Nós somos a bola da vez. Então, quando não tem Cristo, quando não tem o Senhor na vida, é algo complicado. Evangelismo mundial. Mateus 24, 14. Olha que palavra forte. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. E então virá o fim. Então é a promessa de Deus. O evangelho seria pregado para o mundo todo, até que viesse o fim. Então Deus tem levantado homens fortes, pregadores que enchem estádios, ginásios, como o Billy Graham, que é o primeiro, o Benny Hinn, que é o segundo. Tem alguns embaixo, os orientais, tem o Edir Macedo, R.R. Soares. Então são homens que têm a capacidade, né, têm o talento e a capacidade de reunir conglomerados de pessoas para falar do Evangelho, falar das coisas de Deus. Temos aí o primeiro, que é um dos maiores evangelistas, né, da nossa era, um símbolo da nossa era, que é o Billy Graham. Então, assim, Deus fazendo com que o Evangelho se propague
cada vez mais pelo mundo afora. Hoje em dia, o Billy Graham já está recolhido, né? Já não está mais com a força que ele tinha antes de fazer o trabalho dele. O filho está trabalhando forte ainda, mas ele não. Mas hoje em dia, graças ao trabalho dele e de tantos outros, hoje em dia com a internet, com o mundo globalizado, a gente pode ouvir a pregação que quiser para fazer com que as coisas cheguem rapidamente até as pessoas com mais eficiência, né? Com mais... Billy Graham é batista, não? Não, o Billy Graham ele tem uma linha eu nunca estudei sobre a linha do Billy Graham não, mas ele tem uma linha assim, que é muito dele mesmo, não é dessas linhas conhecidas, tradicionais, até onde eu lembro. Acho que esses homens não têm uma denominação, não. Não, alguns têm. Prega a palavra só. Alguns têm, como o Shed. Ele tem mais, acho que ele tem mais uma aproximação para Batista. Ele. A linha dele de Mas pensamento Batista. Tanto é que ele é lá de Carolina, né? Então lá predomina lá é Batista, A né? força lá é Batista, né? É colégio indiano, mas. Então, se estamos vivendo de fato o fim dos tempos, queridos, tá? Benny Hinn é de onde? Americano. Tem cara de indiano. Ele é daqui também, ele é do que? Da Carolina? Eu nunca estudei sobre ele. Da Geórgia. Eu sei que esse é polêmico. O Billy Graham eu tiro o chapéu, mas esse é polêmico. Esse é bem polêmico. Eu também Esse já é vi. Esse é neopentecostal Ele e ligou mal. causou muito estrago também na forma de pregar. Então vamos lá. Um tempo em que desastres da natureza estão se proliferando por todo o mundo, a fome, o terremoto, o fogo, enchente. Um tempo quando o crime está aumentando, a gente sabe disso. A união da família está se acabando. Um tempo quando não há estabilidade social. É um tempo que mostra claramente os acontecimentos de Mateus 24 pipocando na nossa cara. Se de fato nós estamos vivendo no tempo do fim, você percebe porque Jesus disse, leia e entenda? E fica mais claro agora? A preocupação de Jesus em fazer com que eu e você a gente estivéssemos lendo as profecias e entendendo elas, vai clarear demais a nossa vida. Eu queria muito que a igreja inteira tomasse gosto por isso, pelo estudo. Fica um bando de bebês na fé, frequentando um templo, sem ter um conhecimento para se ajudar e para ajudar quem precisa. Então esse livro é vital. De todos os 66 livros da Bíblia, todos eles são importantes, claro, todos são significativos, todos eles são supremos, né, são de Deus, mas existe um livro sobre o qual Jesus, o Salvador, disse, leia e entenda isso. Por isso que é tão importante nós estarmos folheando e entendendo aqui Daniel. Tá? Então, isso, eu incentivo cada um de vocês a não perder nenhuma dessas aulas que nós teremos daqui para frente sobre o livro de Daniel. Pois a aula que você perder pode ser exatamente aquela que Deus deseja ministrar para uma necessidade espiritual na sua vida, porque vai vir muita revelação de Deus para mim e para você nessa matéria. O que a gente está fazendo aqui nada mais que preparando o espírito de vocês para nós entrarmos de cabeça, literalmente, nessa situação. É importante que vocês estejam convidando amigos, tá? Se vocês quiserem trazer alguém com vocês, viu? Fica para você, viu, Maristela? Qualquer pessoa do seu meio, amigos, mesmo que não frequente igreja, mesmo que não tenha Jesus ainda, se você quiser convidar a casa, que eu tenho cadeiras vazias ainda, é muito bem-vindo, porque pode ser através daqui, a gente já teve pessoas se convertendo aqui em casa, graças a Deus, pela misericórdia do Senhor. A irmã do Beto, aceitou Jesus aqui. Todo o caminhar do Leco partiu dos ensinos que a gente teve na minha casa, seja nessa ou na outra que a gente morava, e ele dá testemunho disso até os dias de hoje. Então Deus tem usado essa ferramenta, não só para o aprendizado, mas também para pessoas conhecerem Jesus mais de perto. Então, vamos lá ao primeiro capítulo, na próxima aula, vamos deixar para a próxima aula. Vamos estar estudando o primeiro capítulo de Daniel com mais detalhe, né? Para ter um deslumbre desse tema, para a gente entender um pouco mais sobre as profecias, o propósito, qual o propósito desse livro, né? O livro que estamos estudando, que é Daniel, tem um propósito específico da parte de Deus, está esmiuçando tudo isso, para que a gente, quando partir para as outras profecias, a gente entender esse livro com muita facilidade e poder nos ajudar e ajudar os demais. Amém? Sim. Então deixa eu só verificar aqui se a gente... Deixa eu baixar isso aqui.
A gente vê quantos estão na internet. Aqui nós estamos. Vou deixar já assim para a gente estar dando um stop. Então o pessoal da internet aí que está assistindo, a gente vai dar continuidade na próxima terça-feira, se Deus permitir, né? A gente teve aí uma semana sem aula por causa da neve, que foi muito intensa aqui. Eu não tive tempo de falar com todo mundo aí no Brasil para explicar direito por que não teve aula. Mas a nevasca aqui foi forte, né? Ficamos com as ruas muito cheias de neve, sem ter onde estacionar os carros, e o pessoal que veio para a aula aqui teria que deixar o carro em algum lugar, então eu preferi não sacrificar a aula para eles não perder a aula, então por isso não teve aula, tá bom? Vamos estar orando por vocês, por quem está aqui na sala de aula, e a gente possa na próxima semana dar continuidade. Mais uma vez convide, não só para estar aqui presente, mas para estar aí com vocês na frente do computador assistindo as demais aulas, porque a matéria vai ficando cada vez mais interessante, mais edificante com o caminhar dela, tá bom? Oremos. Santo e soberano Deus, mais uma vez, Senhor, queremos ser gratos a Ti por a Tua santa palavra, porque a cada dia que nós nos dispomos a aprender algo dela, Senhor, temos tido a surpresa, Senhor, de encontrar coisas maravilhosas que Tu tens preparado para a Tua criação. Essa matéria tão profunda que são as profecias, Senhor, tem clareado pouco a pouco em nossa mente, que nós possamos, no decorrer da matéria, aprender mais e mais de Ti, para podermos estar mais tranquilos com relação ao futuro da humanidade, podemos ser usados como ferramentas, como vaso de honra na Tua mão, Senhor, para edificarmos vidas que estão em nossa volta. Portanto, Senhor, que Tu possa estar trazendo sabedoria, discernimento a cada um aqui presente, a cada um que está assistindo essa aula, para que a gente possa estar defendendo a fé cristã, Senhor, com palavras que venham aos nossos lábios, palavras de edificação, palavras de verdade que vêm da Tua palavra. Então nos capacita, Senhor, nos capacita para nós estarmos cada vez mais próximos de Ti e sermos usados para edificar vidas que estão junto a nós. Nos dá um resto de semana abençoado na Tua presença. Eu te peço, Senhor, que Tu possas levar Teus filhos aqui presentes de volta aos seus lares, na paz, na tranquilidade, e que nós possamos ter uma noite, Senhor, de um bom sono, e que possamos amanhã estarmos preparados para enfrentar o mundo que aí fora se encontra, mais preparados, mais alicerçados pelo conhecimento da Tua palavra, que nós te pedimos e já te agradecemos, Senhor, em